Oi, pessoal, boa tarde. Sou a professora Maria Elisete Cunca, da Unifesp, faço parte do Núcleo de Saúde Digital, e hoje nós vamos ter uma webconferência com o William, engenheiro biomédico. William Saito, ele é engenheiro biomédico, formado pela Unifesp, trabalha no laboratório de órteses e próteses 3D que eu coordeno, e ele vai conversar com a gente hoje sobre biomodelos. Não vou explicar mais o que é isso não, tá, Will? Vou deixar com você. Tudo bem, obrigado, professora. Boa noite, pessoal. Este é o Biomodelos 3D no Hospital, Planejamento Cirúrgico e Melhor Comunicação com o Paciente. É um projeto do Laboratório de Órteses e Próteses 3D da Unifesp. A minha orientadora é a professora doutora Maria Elisete Kunkel. Eu sou William Kensai Tuida. Eu sou engenheiro biomédico, formado na Unifesp São José dos Campos. E também faço mestrado na inovação tecnológica na Unifesp São José dos Campos. Eu sou integrante do Laboratório Próteses e Órteses 3D. E eu tenho experiência em manufatura digital e biomodelos médicos. No SUS, foi feito uma coleta de dados de quantas cirurgias eletivas foram realizadas. Em 2022, foram realizadas mais de 10 milhões de cirurgias, 2023, mais de 12 milhões de cirurgias, 2024, mais de 13 milhões e, por fim, 2025, mais de 14 milhões de cirurgias eletivas realizadas no SUS. E dentre desses números, existem profissionais da área da saúde, que são os cirurgiões cardíacos e neurocirurgiões, que eles exigem uma alta precisão e concentração, porque qualquer detalhe, qualquer falha, pode deixar o paciente em risco de vida. Mas, com o avançar das tecnologias, apareceu a manufatura digital, tem se destacado cada vez mais. Um exemplo é o biomodelos que a gente vai falar aqui hoje. O biomodelo é réplicas anatômicas do órgão de uma pessoa e da sua patologia. Como vocês podem ver, eu trouxe dois exemplos aqui, o cérebro e uma traqueia, para representar a parte anatômica. Vamos falar um pouco da manufatura. A manufatura aditiva é conhecida também como impressão 3D. E a manufatura digital é o que eu vou trazer hoje como solução, que é um processo digital para resolver problemas, para encontrar soluções. Ou seja, eu vou estar reproduzindo dispositivos médicos, assim como biomodelos. No caso, estrutura do corpo humano. E o que esses biomodelos eles podem trazer para o profissional da área da saúde? Um planejamento cirúrgico personalizado, um ensino prático para estudantes universitários, são muito úteis em casos clínicos complexos e, por fim, uma visualização anatômica mais realista. Que esses biomodelos eles têm outros impactos. Eles reduzem o tempo cirúrgico, têm uma diminuição do risco e complicações, tem um apoio à tomada de decisão clínica e também a possibilidade de simulação pré-operatória. E também eu quero falar mais uma coisa aqui, com essa redução do tempo cirúrgico, os médicos eles vão gastar menos tempo na sala de cirurgia. Menos tempo na sala de cirurgia, então eu posso colocar mais cirurgia no mesmo dia. Então, a gente vai poder atender mais pessoas. Quer dizer, os médicos podem atender mais as pessoas. E tem também benefício para os pacientes. Tem mais benefício para os pacientes, no caso, com a presença do biomodelo. No caso, o biomodelo ele facilita a compreensão da anatomia, tanto parte do visual e tátil. Isso também torna as explicações médicas mais claras e intuitivas. Isso também vai reduzir as dúvidas e a insegurança do paciente e dos seus familiares.
E fiz uma revisão da literatura, que foi um conjunto de 21 artigos sobre a produção de biomodelos para neurocirurgia entre os anos de 2021 e 2025. Todos esses artigos foram com métodos rigorosos, transparentes e replicáveis. Do banco de artigos que eu juntei, fiz esse conjunto de artigos, foi tirado da PubMed, Springer e Scopus. Todos eles utilizam biomodelos no pré-planejamento cirúrgico. E todas aquelas características positivas que eu trouxe, todos relataram esses impactos positivos, tanto para os médicos e para os pacientes. Então, o objetivo dentro do hospital, no caso da Beneficência Portuguesa, que o nosso laboratório, que tem uma parceria com eles, a gente vai implementar uma linha de produção digital de biomodelo em um ambiente hospitalar. Eu estarei ajudando em duas áreas prioritárias, no caso, as cirurgias cardíacas e neurocirurgias. Estarei apoiando o planejamento cirúrgico e a educação médica. E, com isso, vou estar promovendo a inovação tecnológica nacional, com menor risco cirúrgico e menores custos. Aqui é um resumo como que vai ser feito a implementação no laboratório digital de impressão 3D dentro do hospital. Então, a gente vai implementar o laboratório dentro do hospital, a gente vai contatar com as equipes da cirurgia cardíaca e mais pessoal da neurocirurgia, a gente vai receber essas demandas. Recebendo essas demandas, a gente vai fazer a produção de biomodelos personalizados. Com isso, a gente vai entrar em contato de novo com as mesmas equipes se o modelo está condizente. Se estiver todo condizente, eles são levados para ser feito o pré-planejamento. Eu quero também destacar que muitas das pessoas também já perguntaram sobre isso, e eu vou falar aqui também, que esses biomodelos não estarão juntos com o paciente durante a cirurgia. E esses biomodelos vão estar antes para os médicos eles olharem, estudarem e depois eles entrarem na sala de cirurgia. De metodologia, é utilizado Design Science Research. O desenvolvimento do fluxo digital foi desenvolvido dentro do laboratório de órteses e próteses 3D. Já houve reuniões online junto com a minha orientadora e co-orientador, que no caso, o meu co-orientador é um médico da Beneficência Portuguesa, onde a gente alinhou os objetivos do projeto, as demandas dos hospitalares e a infraestrutura necessária. De resultados parciais, fiz uma visita lá no hospital, em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, fiz todo o reconhecimento do ambiente, fiz a identificação de espaço para o laboratório, fiz a construção do fluxograma para a produção de biomodelos a partir de exames de imagem. Nesse caso, eu tenho um outro professor co-orientador, que ele está me ajudando na parte de gestão. Fiz as reconstruções de imagem médica para biomodelo digital e físico. E, por fim, o desenvolvimento do projeto de biomodelos para o Comitê de Ética Pesquisa. Durante esse percurso, eu tive umas dificuldades durante a modelagem. No caso, foi a qualidade das imagens médicas, onde essas qualidades médicas, eu dependo muito que elas sejam boas e legíveis para que eu consiga fazer a reconstrução. Tive dificuldade também nas técnicas de modelagem no começo, por conta que tem que ter toda uma estratégia para você fazer uma reconstrução em cima dessas imagens. Agora, depois, tendo esse conhecimento dessa ferramenta, o processo é mais rápido.
Também tive uma dificuldade enorme entre tecido mole e comparado com tecido duro, por conta que o tecido mole, a gente acaba extraindo mais do que deveria. No caso, são partes da região que eu não tenho interesse. Então, isso eu tenho bastante dificuldade. Tanto que uma das reconstruções que estava fazendo no começo do projeto, eu e mais uma coautora, ela estava me instruindo como fazer essa reconstrução de imagem de uma próstata. A próstata, ele é um tecido mole. Eu estava tentando fazer essa reconstrução e essa reconstrução acabava pegando na bexiga. Para limpar toda essa imagem, eu tive uma grande dificuldade. Já o tecido duro, ele é mais fácil. Por exemplo, o osso. O osso de uma pessoa, ele é mais fácil de identificar, ele tem um destaque melhor. E, por fim, tive uma outra dificuldade no tamanho da impressão na hora da reconstrução da imagem médica. No caso, eu posso até conseguir fazer uma reconstrução de uma imagem, mas se durante a impressão o meu tamanho da imagem for muito pequeno, por exemplo, um vaso de um coração ou um stent, a impressora ele não consegue imprimir por conta das limitações do bico da impressora. Aqui agora eu vou mostrar para vocês os resultados parciais através das imagens. Aqui foi no dia que eu fiz a visita dentro do hospital, na Beneficência Portuguesa. Tá eu, a Tabata Ganga, que é a coautora, e o meu professor co-orientador, professor Dr. Rodrigo Dornelles. Este é o fluxograma, como que vai ser feito na linha de produção de biomodelos. Foi separado em 7 etapas. Só um gole aqui. Na primeira etapa, a gente vai fazer um esclarecimento e uma orientação com todos os médicos da Beneficência Portuguesa para saber essas atividades. Após essa etapa, a gente vai receber as demandas dos 2 grupos, coletando as solicitações. Para a próxima etapa, a gente vai organizar essas demandas, agrupando e catalogando esses exames. A próxima etapa é preparar e imprimir, onde eu vou fazer a modelagem das imagens médicas, onde vou fazer a reconstrução, fazer toda a configuração e depois vou fazer, feito a impressão do biomodelo. No pós-processamento, ali vai ser feito os últimos ajustes, no caso, a retirada do suporte dos biomodelos. Porque tem certas estruturas do biomodelo, eles são complexos. Então, haverá necessidade de colocar esses suportes para realizar essa impressão. Mas, no fim, esses suportes são descartáveis porque isso não faz parte do interesse do médico analisar o suporte, só a região de interesse. Então, acaba sendo tirado esse suporte. Na penúltima etapa, onde vai ser feita a limpeza e o descarte, a gente vai fazer toda uma limpeza na área e descarte dos materiais usados. E, por fim, a gente vai fazer o controle e repor os materiais gastos durante a impressão. Com isso, a gente volta de novo nas demandas, repetindo todo esse ciclo. Aqui é um outro resultado parcial, onde eu trabalhei com reconstrução de imagens. Eu trabalho com 3D Slicer. O 3D Slicer é um programa gratuito, livre, e que é direcionado para leitura de imagem médica. Aqui, como vocês podem ver, eu consegui fazer uma leitura das imagens médicas, no caso do coração. Ele divide em 3 planos. E dentro desses 3 planos,
eu começo a desenhar a região de interesse. Com essas ferramentas, desenhando essa área de interesse na tomografia, eu consigo reconstruir essa imagem lá no topo direito da nossa imagem que nós temos. No caso, o que a gente consegue visualizar é um coração. Salvo essa imagem, eu passo para o Mesh Mixer. No Mesh Mixer é onde vou realizar a correção da malha. Às vezes, no 3D Slicer, ele não consegue digitalizar tudo. Então, certas partes do tecido, falta essas malhas. Então, para fazer essa correção, eu faço no Mesh Mixer. Não só isso, também eu consigo fazer uma redução na malha para não ficar tanto pesado o arquivo. Passado do Mesh Mixer, passa ou pelo Fusion 360 da Autodesk e Octo on Blender. São dois programas também gratuitos. O Mesh Mixer, eu esqueci de falar, ele também é gratuito também. Em relação a esses dois programas, eles são uma etapa que é um detalhe final. Geralmente é um detalhe ou outro, mas é um detalhe de aperfeiçoamento. E, por fim, onde vai ocorrer a impressão e a impressão do biomodelo. Nesse caso aqui, é o coração, que eu mostrei lá no 3D Slicer. Foi feito a impressão de resina. A resina ele é usada a tecnologia DLP, no caso, é uma impressora que usa uma câmara de luz para fazer camada por camada o nosso biomodelo. E a resina, ele traz uma melhor conteúdo e mais detalhes. Também eu trouxe uma reconstrução do cérebro e de um tumor. No caso, peguei um atomo onde consegui fazer a reconstrução do encéfalo, a parte verde, e também a parte amarela, que no caso do tumor. Aqui a impressão, o processo que está sendo feito a impressão 3D. E vocês podem ver no lado direito que ele respeita a parte interna, né, da reconstrução. Tanto que um colega também me ajudou bastante, onde ele colocou um ímã para a gente conseguir unificar os dois hemisférios do cérebro. E agora eu entro também dentro do laboratório de prótese e órtese 3D, a gente tem um projeto acadêmico de prestação de serviço, onde a gente utiliza o conhecimento prático e leva para a comunidade ou a organizações externas. E a gente trabalha com muitos casos complexos. E também eu quero destacar que dentro desse projeto, a gente utiliza o escaneamento para a saúde. Esse serviço de escaneamento do 3D, ele também me ajuda durante a modelagem. Eu posso utilizar esse tipo de modelagem para o uso de CAD, análise ou impressão 3D. Então, eu trouxe dois casos aqui. Esse caso 1 foi uma prótese de capacete. Esse paciente, como vocês podem ver, a figura da direita, foi um paciente que fez uma cirurgia na cabeça. O médico ele tirou um pedaço do osso da cabeça para extrair um tumor no cérebro. Esse paciente ele foi no nosso laboratório com a seguinte situação. Ele estava sentindo um desconforto na hora de dormir, quando ele deitava de lado. Então, ele pediu, e o médico também pediu, que desenvolvesse um capacete na hora de dormir. No caso, eu ajudei na reconstrução
da cabeça do paciente, e depois eu repassei esse modelo digital para o designer do nosso laboratório para desenvolver o capacete. No caso, para começar, o pessoal da Unifesp, um grupo de estudantes também, a gente tem uma matéria lá na Unifesp, chamada de curso de biomecânica, onde os alunos também ficou sabendo desse caso, eles quiseram ajudar a gente. Com a minha instrução, eu ajudei a reconstruir a parte óssea e a parte do cérebro. Como vocês podem ver, o cérebro ele não ficou em perfeitas condições por conta da qualidade das imagens, como eu tinha dito, uma das dificuldades. Então, esses alunos a gente desenvolveu junto essa parte da óssea, a parte do encéfalo e a parte da pele do nosso paciente. Feito isso, a gente conseguiu desenvolver outros protótipos. No caso, a pele e também a cabeça na versão menor. Porque a gente precisa fazer essa versão menor para economizar no tempo e também economizar os materiais. Para a gente consiga estudar essa miniatura antes de fazer a prótese de capacete no tamanho real. A gente achando o capacete ideal para o paciente, a gente faz o biomodelo maior. No caso, a imagem mais à direita é a cabeça do paciente no tamanho real. Então, aqui é o resultado do nosso paciente usando o capacete. Foi aprovado tanto pelo paciente e pelo médico responsável por ele. No caso 2, é uma prótese torácica, onde trabalhamos com um bebê. Esse bebê ele nasceu sem o osso da frente. Sem esse osso da frente ficou exposto o coração, como vocês podem ver na figura à esquerda. E o médico e os familiares pediram que a gente desenvolvesse uma proteção para o bebê. Meu trabalho foi a reconstrução torácica, no caso, o corpo do bebê, e que depois o designer também iria completar o trabalho desenvolvendo a parte da proteção frontal do bebê. Então, aqui é o resultado final, mostrando como que foi feito. E aqui está o bebê usando a proteção. No caso, a gente fez outro modelo para ele. A gente, no caso, o designer ele fez para outro tipo de material, utilizando o TPU. O TPU ele é um material mais flexível e mais confortável para o bebê. E, por fim, eu também sou monitor. Desde o ano passado até agora, eu sou monitor do curso de biomecânica lá de Unifesp São José dos Campos. Ajudei muitos alunos para fazer a reconstrução de biomodelos. No caso, eu consegui reconstruir uma mão, ajudei os alunos a reconstruir uma mão, ajudei a reconstruir uma coluna. Essa coluna, eu quero destacar que foi um trabalho em conjunto, onde fiz a parte óssea, outras pessoas do grupo fez a parte do menisco, onde fez de TPU, que ele é mais maleável, e para completar a cabeça que está presente aqui, né? E no fundo a reconstrução do coração. Meus agradecimentos ao FINEP, ao laboratório Órtese e Prótese 3D, ao PIT,
ao Hospital Beneficência Portuguesa, à LIMPSE, ao CNPq e para o Núcleo da Saúde Digital da Unifesp. E deixo uma mensagem: estamos criando o futuro da cirurgia personalizada no Brasil. Obrigado. Will, muito obrigada pela sua apresentação. Você pode tirar compartilhamento de tela para a gente conversar um pouco? Uhum. Obrigada pela apresentação, excelente trabalho. O uso de biomodelos no hospital, no Brasil, é algo ainda novo, né? As pessoas consideram que é algo ainda novo. Mas essa tecnologia já existe há algum tempo, não é, William? Eu queria que você falasse um pouco sobre há quanto tempo tem essa tecnologia e por que a gente ainda não tem isso com tanta frequência nos hospitais. É o seguinte, a gente não tem tanta essas tecnologias no Brasil por conta que, pelos custos, né, muitos dos médicos eles desconfiam o gasto que vai ser realizado dentro do hospital, então eles acabam não optando ter essa tecnologia. E que eu me lembro muito bem, mundo afora eles já utilizam já direto, acho que mais de 10 anos de uso desses biomodelos, e tem muito poucos artigos relacionados a biomodelos no Brasil, no caso. Não sei se eu consegui responder. Mas, assim, por que você acha que o que limita ter mais uso de biomodelos nos hospitais? Que limita? Assim, eu acho que também está relacionado com nossa engenharia biomédica, né? Ele é novo aqui no Brasil, então o pessoal desconhece muito. Só que lá fora, a engenharia biomédica, ele é um curso bem antigo já, né? E principalmente aqui, por ser muito novo, o médico ele não vai ter tempo de, vamos dizer assim, fazer esse investimento para novas tecnologias. Eles vão estar na sala de cirurgias. Muitas das vezes é isso, e é tanto que eu conversei com o professor professor Dr. Rodrigo Dornelles, que ele destacou essa parte, que muito para ter um adicional, utilizar essas tecnologias, ele tem que ser cirurgião, e a parte no tempo livre ele conseguir mais conhecimento fora, utilizando, por exemplo, o Blender, que é um software de animação para fazer essa reconstrução de biomodelos. Professora, tá com o microfone fechado. Oi, desculpa. E qual é o posicionamento do médico? Pode falar no caso aí do Dr. Rodrigo, que é um cirurgião lá da Beneficência Portuguesa. Qual é a visão dele em relação ao uso dos biomodelos na cirurgia? O que ele contou para mim, ele tem uma facilidade maior da comunicação, né, entre os pacientes, né, para trazer esse conforto melhor, e também uma comunicação melhor com os médicos, né, outros médicos presentes durante a cirurgia. Talvez um médico como o Dr. Rodrigo Dornelles, ele vai falar uma coisa, só que o outro profissional ele pode entender outra coisa. Algo mais visual, isso já esclarece muito para ele. Isso ajuda muito ele a ter a mesma ideia que ele está pensando naquele momento, sabe? E também ele falou assim que ele utiliza esses biomodelos durante as aulas, essas aulas com os alunos universitários, que isso ajuda bastante também, e na formação de novos cirurgiões. Na parte talvez dos residentes, né? Isso, exato. Letícia tem uma pergunta, pode falar, Letícia.
Oi, Will, tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Eu Obrigado. queria saber de você. Você disse que seu trabalho ele foca principalmente nos casos de cirurgia para neurologia e cardio, né? Sim, No desenvolvimento desses biomodelos, você sentiu alguma diferença significativa? Qual que foi o maior desafio entre esses dois tipos de biomodelos? olha só. Uma ótima pergunta, Letícia. É o seguinte, o coração ele é mais difícil, por conta que ele tem muitas cavidades, o tecido é muito difícil de pegar por conta que ele tem batimentos, esses batimentos atrapalham muito na leitura da imagem, e fazendo essa reconstrução fica mais difícil por conta do sangue. Sangue, ele acaba misturando com tecido. Isso é difícil para mim por conta que fica difícil de diferenciar o que é sangue e o que é tecido cardíaco. Diferente do parte do neuro. Ah, entendi. Muito interessante. Obrigada. De nada. Tem uma pergunta também do Lucas. Lucas, por favor. Oiê, peraí, gente. Boa tarde. Deixa eu ver se consigo aparecer aqui. Se não tiver sem a câmera, não tem problema, Lucas. Pode perguntar. Bom, tá uma travação aqui no meu computador mesmo, peço desculpas. Will, parabéns pela apresentação. Obrigado. Tenho duas perguntas, assim, uma mais na linha da que a Letícia acabou de fazer. Eu tenho uma que é mais por curiosidade, eu queria saber, por exemplo, quando você vai usar um arquivo, se faz diferença ele ser, assim, de uma tomografia ou de uma ressonância, se, assim, a aquisição da imagem faz diferença na hora de você separar ali. Aí, agora carregou. No caso, é possível trabalhar com tanto tomo e ressonância magnética. É que eu estou mais acostumado de trabalhar com tomografias. Então, é possível carregar dentro do 3D Slice. E teve até artigos que é possível trabalhar com ultrassom. Ah, entendi. Ah, é verdade, porque tem uns que eles fazem reconstrução, né? Eu já vi. A segunda era, tipo, que tipo de pessoa você acha que ia buscar esse serviço? Que tipo de paciente? Que tipo de clínica você vê indo atrás desse serviço mais primariamente? Eu imagino os cirurgiões. Não fica, claro, não fica limitado para cirurgiões do neurocirurgia e cardíaco. Qualquer profissional pode requerer esse serviço, né? Tanto para cirurgia, tanto para parte educacional é possível. Também os pacientes eles podem pedir, né, no caso, eles podem realmente pedir esses. E teve até que esse professor orientador, ele fez esse biomodelo e o paciente quis, né, esse biomodelo e acabou entregando para eles. Então, é possível de oferecer para esse público. A gente Entendi, tem um exemplo também, Lucas, da ortodontia, na odontologia, quando uma pessoa vai fazer o aparelho, né? Ela faz o escaneamento, ou o raio-x, aquela radiografia panorâmica, e na odontologia eles fazem o biomodelo dos dentes. Geralmente o dentista faz o biomodelo dos dentes, como é que era antes do aparelho ortodôntico e depois. E isso já tem uns 10 anos. Então, há uns 10 anos atrás eu já vi fazendo por impressão 3D. Então, que em algumas áreas, na odontologia está mais bem aplicado, né? A odontologia sempre está à frente da medicina, na área de uso de novas tecnologias. A medicina é mais tradicional e por conta talvez da rotina do hospital, né, que é mais desgastante. Will, eu tenho uma pergunta também para você. Eu queria te saber agora, a gente ficou claro que é muito útil, os biomodelos têm muita utilidade, mas ficou claro também que já poderia estar sendo utilizado e não estão. Cai no problema da formação profissional, né? Pessoas para trabalhar na área. Isso. A pessoa que vai trabalhar nessa área, ela tem necessariamente que ser um engenheiro biomédico, como você é? No nosso laboratório,
ele é multidisciplinar. A gente tem tanto engenheiro biomédico, tem físio, temos também designer, tem a própria professora, que é física. A gente trabalha tudo no mesmo ambiente. Então, cada um com suas perspectivas, e todo mundo consegue trabalhar um pouco de tudo lá dentro. Também tem a presença dos psicólogos, que é muito importante também, na hora do acompanhamento entre todos os profissionais e a saúde deles, né? Então, todos conseguem trabalhar um pouco de tudo dentro do laboratório. Não fica limitado a isso. Mas, pessoalmente, no teu caso, Will, quanto tempo você levou para trabalhar com biomodelo, para saber o que você faz hoje? Como é que foi o começo? Olha, professora, para fazer uma reconstrução boa, sim, levou 2 meses, tá? Foi muito difícil por conta que é muito tutorial. Mas 2 meses para aprender. Aprender e aplicar. Não, e 2 meses está tranquilo, né? Mas é difícil, é direto, entende? 2 meses direto, aprendendo outras técnicas e tudo, e aplicar. Não é um processo muito fácil, não. Mas quando você aprende o jeito de fazer os biomodelos, leva 5, 10 minutos, meia hora, né? Demora meia hora para fazer os biomodelos. No caso, eu posso falar assim que também depende dos casos também, né? Porque tem casos que são mais complexos, porque cada patologia é única para o paciente e a gente tem que entender o caso deles. O microfone. Oi, desculpa. Essa dificuldade inicial de aprender a fazer a reconstrução é uma coisa, né? Depois que faz a reconstrução, para criar o biomodelo, aí tem que trabalhar na modelagem 3D, para fazer o corte, considerando que vai para a impressora 3D, né? E, na verdade, o biomodelo, quando ele está pronto, ele pode ser só digital, né? Pode olhar no computador e ver, isso já ajuda na planejamento cirúrgico e também no atendimento do paciente. Mas legal é quando a gente faz a impressão que o médico tem na mão, que o médico pode ter essa possibilidade. Dá para levar o biomodelo dentro do centro cirúrgico na hora da cirurgia? Como é que é esse risco de contaminação? Você pode falar sobre isso? Então, né, durante a apresentação, eu falei assim que ele não estaria no centro cirúrgico, por conta que ele precisaria passar pela esterilização, né, no caso do biomodelo, e também a gente tem que tomar muito cuidado do material que a gente utiliza durante a impressão. Não é todos os materiais que eles podem entrar dentro do centro cirúrgico. Então, no projeto, a gente combinou que seria melhor esse biomodelo só estar presente antes da sala de cirurgia. Está fora da sala de cirurgia para não ter nenhum tipo de problemas. Que esse material, se ele entrar no centro cirúrgico, ele é considerado, então, um material contaminado também, né? Isso. E como é que é o descarte desse material? Tem alguma legislação para isso? Então, né, isso também é complicado. Eu estava conversando, eu estava trabalhando isso recentemente dentro do projeto para Comitê de Ética, falando sobre o descarte. O descarte aqui no Brasil, ele é um pouco complicado. Por exemplo, muito dos nossos biomodelos é PLA. Ele é considerado biodegradável. Mas o problema é que para fazer ele ele decompor, né, no caso, ele precisa ser triturado, todo o biomodelo precisa ser triturado, depois feito o desgaste. Só que essa estrutura de fazer, vamos dizer assim, repartição desse biomodelo a gente não tem no Brasil. Ele é considerado como lixo comum. No caso, a lata de lixo cinza, no caso. Mas hospitalar, né? Uhum. Uhum. Tá bom.
Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, Will. Eu quero te agradecer pela sua apresentação, que foi muito boa, e desejar também aí boa sorte, né, na continuidade do seu projeto, para que tenha bons resultados lá no hospital, na Beneficência Portuguesa, e que os médicos possam se beneficiar e os pacientes também em relação à comunicação. Muito obrigada, então, pessoal. Obrigada a todos vocês que estão assistindo também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.